Boa noite, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com vocês, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, sem perder tempo, porque o capítulo 14 de Levítico também dá uma leitura um pouquinho extensa, e nós estamos lendo acerca das leis, cerimoniais. Agora entramos nas cerca das leis do leproso, quando o capítulo 13 foi quando eles tinham a lepra, e agora acerca da lei do que deve fazer quando ele for sarado, e é isso que nós vamos ler hoje aqui, e também vamos ver o que Deus tem para nós, para nos revelar aqui. Pastor Hamilton, eu queria entender a Bíblia, sempre tem uma vida de oração, que Deus vai te dar o discernimento, amém? Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: esta é a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, o sacerdote sairá fora do arraial, e o sacerdote examinando, eis que se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar, se tomem das duas aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim e isopo, e mandará também ao sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas, e tomará a ave viva e o pau de cedro, o carmesim e o isopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas vivas, e sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espargirá 7 vezes, então declarará limpo, e soltará a ave viva sobre a face do campo. Aquele que se tem de purificar, se lavará as suas vestes, e rapará todo o seu pelo, e lavará com água, assim será limpo. Depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. Será que ao 7º dia rapará todo o seu pelo, e a cabeça, e a barba, e as sobrancelhas dos seus olhos, e rapará todo o outro pelo, e lavará as suas vestes, e lavará a sua carne com água, e será limpo. E ao dia 8º tomará 2 cordeiros sem mancha, e uma cordeira sem mancha de 1 ano, e 3 dizimas de flor de farinha para oferta de manjares, amassada com azeite, e 1 log de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se com aquelas coisas perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E o sacerdote tomará 1 dos cordeiros e oferecerá por expiação de culpa, e o log de azeite, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro no lugar em que se degolar a oferta pela expiação de pecado, e o holocausto no lugar santo, porque assim a oferta pela expiação da culpa e a oferta pela expiação do pecado são para o sacerdote coisas santíssimas, ou coisas santíssimas são. E o sacerdote tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa, e o sacerdote o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote tomará do log de azeite, e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite, que estará na sua mão esquerda, e daquele azeite com o seu dedo espargirá 7 vezes perante o Senhor. E o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela expiação da culpa. Sempre há derramamento de sangue para a remissão de pecado, entenda isso. Por isso que Cristo derramou seu sangue, Ele, através do seu sacrifício, que é o Cordeiro de Deus, nós fomos purificados com a graça do Senhor. Hoje temos. E o restante do azeite que está na mão do sacerdote o porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Também o sacerdote fará oferta pela expiação do pecado. Fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundície.
Depois degolará o holocausto. E o sacerdote oferecerá o holocausto, e o sacerdote fará expiação pelo homem, e este será limpo. Porém, se for pobre e a sua mão não alcançar tanto, tomará um cordeiro para expiação da culpa, em oferta de movimento, para fazer expiação por ele, e a dizima de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares, e um log de azeite. Você está vendo que Deus não despreza? Eu já disse em alguns vídeos passados que Deus ele não vai desprezar aquele que não tem condições de ofertar, mas o que tem condições a pessoa tinha que ir lá ofertar para sacrifício, para purificação. E as 2 rolas ou 2 pombinhos conforme alcançar a sua mão, quais um será para expiação de pecado e o outro para o holocausto. E ao 8º dia da sua purificação os trará o sacerdote à porta da tenda da congregação perante o Senhor. E o sacerdote tomará o cordeiro da expiação da culpa e o log do azeite, e o sacerdote os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro da expiação da culpa, e o sacerdote tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa, e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o dedo polegar da sua mão direita e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote derramará do azeite na palma da sua própria mão esquerda. Virando a página aqui, meus amados, Depois o sacerdote com seu dedo direito espargirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. E o sacerdote porá do azeite que está na sua mão na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, no dedo polegar da sua mão direita e no dedo polegar do seu pé direito, no lugar do sangue da oferta pela expiação de culpa. E o que sobejar do azeite que está na mão do sacerdote, porá sobre a cabeça do que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Depois oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos, conforme alcançar a sua mão. Do que alcançar a sua mão será um para expiação do pecado e o outro para o holocausto, com oferta de manjares. E assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar perante o Senhor. Esta é a lei daquele em que estiver a praga da lepra, cuja mão não pode alcançar o preciso para a sua purificação. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra e alguma casa da terra da vossa possessão, então virá aquele de quem for a casa e o fará saber ao sacerdote, dizendo: Parece-me que há como que praga em minha casa. O sacerdote ordenará que desejem a casa, antes que venha o sacerdote para examinar a praga, para que tudo que está na casa não seja contaminado. E depois virá o sacerdote para examinar a casa. Vendo a praga, eis que se a praga nas paredes da casa tem covinhas verdes ou vermelhas e parecem mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá daquela casa para fora da porta e cerrará a casa por 7 dias. Depois tomará o sacerdote ao 7º dia e examinará. Se vir que a praga nas paredes da casa se tem estendido, então o sacerdote ordenará que arranque as pedras que estiver a praga e as que lancem fora da cidade num lugar imundo, e para raspar a casa por dentro e ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade num lugar imundo. Olha só, versículo 41. Vocês viram que tinha também aquela situação de ter lepra na parede da casa, meu irmão? E aí eles arrancavam a lepra, da parede ali, lixava a parede, raspava por dentro a casa, tirava tudo aquilo que não prestava e jogava fora. Sabe o que isso nos ensina? Que nós temos que tirar da nossa vida tudo aquilo que não presta de dentro da nossa casa e jogar fora. Quem sabe aí a lepra é o palavrão, é as brigas, as discussões, as discórdias, aí você tem que jogar tudo fora e para bem longe da sua casa. Amém? Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar da primeira pedra, e outro barro se tomará e a sua casa rebocará. Você está vendo? Eles raspavam, tiravam e depois faziam um novo reboque, Fazia tudo um novo barro, tudo certo.
Então, meus irmãos, Deus quer que nós vivemos uma nova vida, tirar aquilo que não presta e poder fazer de novo. Porém, se a praga tornar a brotar na casa, depois de se arrancarem as pedras, depois de se a casa ser raspada e depois de ser rebocada, então o sacerdote entrará examinando, e eis que se a praga na casa se tem estendido, lepra roedora há na casa, imunda está. Portanto, se derribará a casa, as suas pedras e a sua madeira, como também todo o barro da casa, e se levará tudo para fora da cidade a um lugar imundo. Você está vendo? Se não tiver jeito, a casa cai. Se não dá um jeito de exterminar a lepra, e a lepra que eu posso traduzir como pecado aqui, ela se contaminar e as pessoas, derem lugar para ela, derem lugar para o pecado, meu irmão, a casa cai mesmo. Eles iam derrubar a casa e jogar para bem longe. Meu Deus do céu, que interessante. Quem entrar naquela casa em qualquer dia, em que estiver fechada, será imundo até a tarde. Também o que se deitar e dormir em tal casa, lavará suas vestes, e o que comer em tal casa, lavará as suas vestes. Porém, tornando o sacerdote a entrar e examinando, eis que se a praga na casa se não tem estendido, depois que a casa for rebocada, o sacerdote declarará a casa limpa, porque a praga está curada. Depois tomará para espiar a casa 2 aves e pau de cedro e carmesim e isopo, e degolará a ave num vaso de barro sobre as águas vivas. Então tomará pau de cedro e isopo e carmesim e a ave viva, e os molhará na ave degolada, nas águas vivas, e aspergirá a casa 7 vezes. Assim espiará aquela casa com o sangue da avezinha, e com as águas vivas, e com a avezinha viva, e com o pau de cedro, e com o isopo, e com o carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade sobre a face do campo. Assim fará expiação pela casa e será limpo. Esta é a lei de toda a praga da lepra e da tinha, e da lepra das vestes das casas, da inchação e do apostema e das empolas, para ensinar em que dia alguma coisa será imunda e em que dia será limpa. Esta é a lei da lepra. Eita, você viu, irmãos? Como que Deus faz as coisas? Que é interessante o agir de Deus, né? O Senhor ensinava tudo, passava o recado para Moisés, Moisés passava para Arão, e eles passavam ao povo, conforme teria que ser o tratamento para andar diante ou no meio do povo de Deus. Para estar no meio do povo de Deus sempre terá regras, e quem não querer andar nas regras de Deus, vai fazer o quê? Vai sair, irmãos, vai cair fora mesmo. Porque Deus, ele não mudou. Até hoje, na nova aliança em Jesus Cristo, tem regras, continua. É a palavra de Deus, ainda que nós somos salvos pela graça, mas a graça é de graça, mas não é barata. Nós somos salvos pela graça, e nós não obedecemos para ser salvos. Nós procuramos obedecer porque já somos salvos, e procuramos glorificar a Deus com a nossa obediência segundo a palavra de Deus. Aprendeu aí? Foi bem explicado para você? Se gostou, deixa like, se gostou, compartilha, se gostou, se inscreva, e se você sente no coração de ajudar, leia a descrição desse vídeo aí e faça o que Deus colocar no teu coração. Que Deus abençoe todos os irmãos em nome de Jesus.